Olá! Hoje vamos falar sobre equações biquadradas. Como o nome já diz, elas são muito próximas das equações quadradas, só que podemos pensar que elas são quadradas duas vezes. Toda equação tem uma forma geral que a representa. As equações biquadradas possuem a seguinte forma geral: ax² mais bx² mais c igual a zero, sendo que a, b e c podem assumir quaisquer valores reais. Então, desde que o a seja diferente de zero. Porque caso o a seja zero, a gente não tem mais uma equação biquadrada, a gente teria uma equação quadrada comum. Ok? Alguns exemplos, então, de equações biquadradas: 2x² mais 5x² menos 2 igual a zero. Então, aqui a gente vê de forma clara que os coeficientes são a igual a 2, b igual a 5 e c igual a menos 2. Outro exemplo, menos x² menos x igual a zero. Então, o a é o coeficiente principal, é o que multiplica o x² nesse caso, então é menos 1. O b é o coeficiente secundário, é o que multiplica o x, menos 1. E c, nesse caso, não existe, não temos um termo independente, então ele é zero. Observando as equações biquadradas, percebemos uma de suas características. São equações onde os expoentes das suas incógnitas são sempre pares. Então, uma equação biquadrada, as incógnitas têm que ter expoente apenas par, ok? E para resolver esse tipo de equação, é preciso substituir as incógnitas, tornando assim uma equação de segundo grau. Por que a gente faz isso? Porque a gente consegue, chegando numa equação de segundo grau, resolver utilizando a fórmula de Bhaskara, fatoração, soma, produto nulo, soma e produto de Stevin, enfim, N formas de resolver. Para uma melhor compreensão, veja no exemplo ao lado como essa transformação acontece e como chegamos às raízes da equação biquadrada. Então, a gente tem uma equação biquadrada aqui, x² menos 10x² mais 9 é igual a zero. Percebam que ela é biquadrada. Os expoentes das incógnitas são apenas números pares. Essa equação pode ser reescrita da seguinte forma: x² Então, aqui eu tenho um x² e eu escrevi como x². Como que a gente sabe que eles são a mesma coisa? Se eu multiplicar os expoentes, usar a regra da potência, a gente volta no x². Então, são a mesma coisa. Por que a gente faz isso? Bom, nós vamos trocar o x² por uma outra incógnita qualquer. Eu utilizei o k aqui, então nós vamos substituir as variáveis, as incógnitas, por uma outra que não vai ter expoente. Então, x² é igual a k elevado a 1, né? Não é que ela não tem expoente. E em todos os x² desta equação, nós vamos colocar k. Então, olha o que acontece aqui. No lugar desse x² fica k², que é o ao² só aqui de fora, menos 10k, troquei esse x² por k, e o 9 continua. Percebam que aqui a gente chega a uma equação de segundo grau. E uma equação de segundo grau a gente sabe resolver de várias formas. Eu escolhi aqui o método de Bhaskara, né? Então, ó, utilizando essa equação, a gente tem que o a vale 1, o b menos 10 e o c é 9. Resolvi delta, cheguei que meu delta é 64. Portanto, quando o delta é positivo, a gente encontra duas raízes reais distintas, né? Dois valores diferentes. Nesse caso, a gente coloquei x1 e x2 aqui, mas é k1 e k2. Bom, então, determinei k1 e k2. K1 é igual a 9, K2 é igual a 1. Ok, beleza. Porém, percebam que o que a gente fez até agora foi achar os valores de K. E o nosso exercício pediu os valores de X. Então, a gente precisa fazer uma coisinha diferente aí para voltar ao X, que é o que a gente vai fazer nesse próximo slide. Então, o que diferencia a resolução de uma equação normal para uma equação biquadrada? Uma equação quadrada, a gente termina quando acha o x1 e o x2, no caso que a gente fez aqui, K1 e K2. Neste caso, o nosso exercício pediu o x1 e o x2 e a gente encontrou o k1 e o k2. Então, a gente ainda não chegou na solução, tá? Então, ó, essas são as raízes da equação que tem o k. Para encontrarmos as raízes da equação biquadrada, devemos substituir os valores de k1 e k2 nesta equaçãozinha aqui que a gente começou lá. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa equação x² igual a k e trocar pelos números que a gente encontrou, o k1 e o k2. Então, quando o k foi 9, a gente tem que x² é igual a k, portanto, x² é igual a 9. Só que a gente quer descobrir o valor de x e não de x². Então, a gente faz o quê?
faz a raiz quadrada desse x. Lembrando que a raiz quadrada ou a raiz de índice par sempre vem acompanhada do mais e do menos. Então, nesse caso, o x vale, o x1, né? E x2 valem mais 3 e menos 3. E para k igual a 1, que é o k2, né? A gente tem que, fazendo o mesmo processo, né? X ao quadrado é igual a 1, portanto, x é igual a mais ou menos a raiz de 1. Então, x3 e x4 mais 1 e menos 1. Então, percebam que numa equação biquadrada, a gente pode ter até 4 soluções distintas, que foi esse caso que a gente encontrou. Então, a solução dessa nossa equação vai ser menos 3, menos 1, 1 e 3. Então, qual é a diferença? Uma equação quadrada normal, a gente encontra o x1 e o x2, já terminando de resolver Bhaskara, beleza, ou outras formas, né? E quando a gente tem uma equação biquadrada, a gente encontra a primeira solução para a incógnita que a gente escolheu, que no meu caso aqui foi o k, e depois a gente determina a solução para o x. Alguns exemplos aqui além daqueles. Bom, resolva a equação biquadrada. Primeira coisa, a gente precisa escrever essa equação na forma reduzida e geral. Então, a gente vai fazer o quê aqui? A gente vai fazer uma distributiva, tá? Um chuveirinho. Então, vamos organizar aqui. Então, x ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta. Somos expoentes das incógnitas. X ao quadrado vezes menos 12 12x ao quadrado. Menos 1 vezes x ao quadrado, menos x ao quadrado. Menos 1 vezes menos 12, mais 12, e o 24 continua. E agora eu vou reduzir isso aqui. O que é reduzir? Né? Somar o que eu posso somar, né? Os termos semelhantes. Então, aqui vai ficar assim, ó. X ao quadrado menos 13x ao quadrado. Por que menos 3x ao quadrado? Porque eu tenho menos 12x ao quadrado e menos 1x ao quadrado. Um total de menos 13. Mais 36, porque 12 mais 24, 36. Beleza. Como é uma equação biquadrada, devemos substituir x ao quadrado igual a y. Então, aqui eu não usei k, usei y. Então, beleza. Então, bora lá. Lembrando que x à quarta é x ao quadrado, ou x ao quadrado vezes x ao quadrado. Qualquer um dos dois você pode fazer. Então, se eu substituir cada um desses aqui por y, eu fico com y vezes y. Y vezes y, y ao quadrado. Esse x ao quadrado a gente já coloca o y e o 36 continua. Então, a gente vai resolver essa equação pelo método que vocês quiserem. Eu já resolvi, já coloquei as soluções aqui, né? Soluções encontradas 9 e 4, tá? E aí, você vai fazer exatamente, passar a raiz no y1 e no y2 que você encontrou. Então, nesse caso, a gente encontra aqui x é mais e menos 3, e x também pode ser mais e menos 2. Nesse caso, de novo, nós teremos 4 soluções distintas, ok? Mais um exemplo, então, para a gente terminar. Esse aqui é bem tranquilo. Então, a gente tem uma equação já prontinha, linda, maravilhosa aqui. E eu vou substituir o x ao quadrado por y. Então, substituir. Ficou da seguinte forma. Y ao quadrado menos 5y mais 10 é igual a 0. Vou resolver por Bhaskara. Então, vou fazer aqui o delta. Poxa, eu cheguei num delta negativo. Se o delta é negativo, nossa equação não tem solução real. Então, nesse caso, a solução será vazia no conjunto dos números reais. Ótimo quando o delta dá negativo, né? Bom, aqui eu escrevi só para terminar um passo a passo de como resolver uma equação biquadrada. Então, o primeiro passo, escrevemos a equação biquadrada na sua forma reduzida e geral. Então, ou seja, se tiver uma distributiva para fazer, reduzir alguns termos, a gente faz isso primeiro, lembrando sempre que na equação quadrada ou na biquadrada a gente precisa que essa equação seja igual a 0, tá? Lembramos que x à quarta é igual a x ao quadrado, e assim substituímos x ao quadrado por k, pela letra que vocês quiserem, em toda a equação. Resolvemos a nova equação, que agora é uma equação quadrada. Depois, substituímos os valores encontrados para k na seguinte equação, x ao quadrado igual a k. Assim, encontraremos a solução da equação original, a biquadrada, onde a gente começou. Então, normalmente, a gente encontra 4 soluções distintas, mas pode acontecer de ter 2, de ter apenas 3, de ter nenhuma, que foi o caso ali. E, por último, não podemos esquecer de escrever o conjunto de solução. Ok, galera? Isso aqui é uma revisão sobre como resolver equações biquadradas. Um beijo!